Irmãos, às vezes nós não entendemos, não compreendemos os planos e projetos de Deus. A Bíblia diz que, assim como o céu está muito elevado, os pensamentos de Deus estão muito mais elevados que os nossos pensamentos. Os planos de Deus muito mais elevados que os nossos planos. E nós, logicamente, na nossa finita capacidade de compreender as coisas, de analisar as coisas, de enxergar as coisas, nós analisamos situações segundo a capacidade que nós temos. Mas Deus está muito acima. E as coisas que Deus escolhe, elas são muito diferentes das que nós escolhemos. Aquilo que nós queremos é muito diferente daquilo que Deus quer, muito diferente. E muitas vezes, Deus, que Ele quer estabelecer a vontade dEle na nossa vida, e às vezes Ele usa determinadas situações que nós jamais poderíamos imaginar que Ele usaria, e Ele o faz para que a vontade dEle seja feita, seja estabelecida. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele disse para os seus discípulos, fez uma promessa para eles, que eles não tinham que sair pregando, sem que primeiramente eles recebessem dos céus a unção do Espírito Santo, porque nós, humanos, temos o testemunho da salvação que Cristo providenciou em nós. E o Espírito Santo, ele é a testemunha celestial daquilo que o Senhor fez, realizou. Então, o Espírito Santo, ele testifica, ele fala aquilo que Jesus lhe diz para falar, testemunhando, logicamente, da pessoa de Cristo. E nós, seres humanos, uma vez que recebemos a salvação de Cristo na nossa vida, e consequentemente nascemos de novo, e no nascer de novo nós temos um testemunho, uma vida diferente, e isso nos advém a salvação, então nós somos testemunhas da salvação que Cristo providenciou por nós. Então o Senhor disse para eles que eles não saíssem sem que primeiramente do alto eles fossem revestidos de poder, de autoridade, para pregar as boas novas, para falar do Evangelho. Em Mateus 28, em Marcos 16, o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem para os seus discípulos, que eles deviam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, indistintamente, por onde eles fossem, os locais, os lugares por onde eles andassem, ou em algum trabalho, alguma viagem missionária, que eles pregassem o Evangelho por todos os locais, por todos os lugares, da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Certa ocasião, o Senhor disse para os seus discípulos assim, vamos sair desse lugar, porque eu preciso ir para as outras aldeias, para as outras cidades, para que lá também eu anuncie o Evangelho, as boas novas da salvação. E essa incumbência o Senhor Jesus Cristo deu para a igreja, que somos nós, representados nos 11 que estavam ali junto dele após a ressurreição, e recebe do Senhor esta ordem de ir, mas que primeiramente eles deviam esperar vir dos céus a unção do Espírito Santo, para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam lá no cenáculo, e você sabe que estavam lá em 130 pessoas, 120 pessoas aproximadamente, e o Espírito Santo, como promessa do Senhor Jesus Cristo, veio sobre aquele povo começou a falar em línguas estranhas, e a partir
Bom, aí Pedro, naquele momento, ele recebeu uma incumbência, ou melhor, ele recebeu a unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e logo em seguida ele foi uma testemunha do Senhor ali, e na pregação que ele fez, 3.000 pessoas se converteram. Mas, irmãos, a Bíblia nos fala que esses discípulos do Senhor, eles não obedeceram à ordem do Senhor. Por que não obedeceram? Porque é para eles irem por todo o mundo, e eles não fizeram isso, eles ficaram concentrados em Jerusalém. Ficaram ali, concentrados ali. Você sabe, irmãos, que às vezes a gente dificilmente a gente está disposto, né, a novas orientações, novos chamados, dificilmente, principalmente quando nós estamos acomodados, estamos bem, estamos tranquilos, estamos aí levando a vida tranquilamente. Os novos desafios às vezes nos incomodam, e muitas vezes a gente jamais vai querer trocar a comodidade onde nós estamos, a segurança onde nós estamos, a tranquilidade que nós estamos, para uma nova obra, uma nova dimensão, um novo trabalho, né? Correr um risco. E sabe, irmãos, na Bíblia Sagrada a gente vê muitas vezes Deus usando situações conflitantes, situações que Ele permitiu que se levantasse contra o povo dele, para que o povo dele lhe obedecesse a ordem. Obedecesse a ordem. E haja visto que quando os discípulos estavam em Jerusalém, eles não estavam obedecendo a ordem do Senhor. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E passa o tempo, eles estão lá em Jerusalém. 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 Eles encheram tanto Jerusalém do Evangelho, que isso foi até questionado pelo Sinédrio. Vocês encheram nossa Jerusalém com essa nova doutrina? Reclamaram com eles. Mas eles permaneceram ali, não saíram dali. Não saíram dali. O que é que Deus teve que fazer para incomodá-los e para haver uma dispersão, para que eles saíssem dali e fossem e pregar o Evangelho? Eu quero fazer o que eu quero escolher o que eu quero fazer. Se Deus falar para mim, vai lá e faça desse jeito, eu vou pensar na possibilidade, se eu vou me dar bem, se eu não vou me dar bem, se eu vou gostar, se eu não vou gostar. A nossa vontade, ela não está submissa à vontade de Deus. Não está. Então, quando a pessoa recebe uma ordem, uma incumbência de um novo desafio, a pessoa ela não quer ir. Ela quer ficar na sua Jerusalém. Foi aí, então, que o Senhor permitiu que houvesse um levante contra eles. E, no haver esse levante, houve uma diáspora. Eles se dispersaram e eles, então, saíram. Com medo de serem presos, com medo de serem mortos, eles saíram. Então, uma perseguição na igreja fez com que a igreja viesse a obedecer ao Senhor, coisa que eles não estavam fazendo. Não estavam fazendo. Então, permitiu-se uma perseguição para que a igreja, então, pudesse cumprir com a boa, com a santa e com a agradável vontade de Deus. Irmão João, faz favor. Obrigado. Então, às vezes, irmãos, e nós somos pessoas que nos acomodamos,
Somos pessoas que nos acomodamos e nós não aceitamos novos desafios. Não aceitamos. Mas nós sabemos, irmão, a gente vive falando, Deus cuida de nós. A gente vive pronunciando aos quatro cantos, Deus cuida de nós. A gente vive com essa palavra, Deus cuida de nós. Mas nós achamos que Deus cuida de nós tão somente aonde nós estamos acomodados, tranquilos, quietos. Achamos que é ali que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós no deserto. Deus cuida de nós em nossas necessidades. Deus cuida de nós nas nossas dificuldades. E para sabermos disso, nós temos que estar enfrentando essas situações para perceber e ter a experiência do cuidado de Deus com a nossa vida. Está me entendendo? Está me entendendo? Eu quero ler com você 2 versículos que está escrito lá no capítulo 2, versículo 23 e 24 de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo. Capítulo 2, versículo 23 e 24, fala assim: muito tempo depois, pode procurar aí que eu vou esperar você procurar, pode ficar tranquilo. Segundo livro do Velho Testamento, Êxodo, o Êxodo. Todos acharam? Quem não achou, diga amém. Quem não achou. Capítulo 2, versículo 23 e 24, está escrito assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Versículo 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. A situação deles não era uma situação boa. Não era. A situação deles era uma situação de escravidão. A situação deles não era uma situação de segurança, de certeza, ao contrário, era uma situação de incerteza. Agora, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Deus, ele fez uma promessa para Abraão e para Isaque, e posteriormente para o neto de Abraão, para o filho de Isaque, que era Jacó. E Deus fez essa promessa para eles, que lhes daria, os levaria, e que eles iriam tomar posse de uma terra que manava leite e mel. Mas antes que tal acontecesse, Deus também falou para Abraão. Talvez Abraão tenha falado para Isaque, era algo distante ainda, era anos anterior ao acontecimento, era uma profecia, era uma palavra. Mas antes da sua descendência, Abraão, herdar essa terra aqui que eu vou dar para vocês, já é tua, está escrito no céu, já é da sua descendência. Antes disso, a nação que virá de você, do seu tronco, essa nação se fará em meio a uma nação estrangeira. 400 anos essa nação vai ser formada numa nação estrangeira. Uma promessa, irmão, uma promessa. Uma promessa. Eu quero dizer uma coisa para você: a longanimidade de Deus às vezes leva-nos à ansiedade, porque
muito embora saibamos que Deus está no controle absoluto de tudo, mas Ele jamais irá fazer a vontade dEle, ou exercer a promessa dEle dentro do tempo que eu acho direito, que eu acho correto, e que já é, porque para mim, Deus está sempre atrasado. Sempre atrasado. Por quê? Por causa do imediatismo em que eu vivo. Deus é um ser eterno. Ele tem capacidade, tem poder, tem autoridade sobre tudo e sobre tudo. E as promessas que às vezes Deus tem para mim, eu não vou enxergá-las, eu não vou vivê-las. Elas vão se cumprir na vida dos meus filhos e da posteridade dos meus filhos. Foi o que Deus falou para Abraão. Abraão não herdou a terra. Isaque não herdou a terra. Não herdou. Era uma promessa a ser cumprida dentro do tempo de Deus. E ninguém vivia 400 anos naquela época. Ninguém vivia. Então, irmãos, quando houve um momento muito difícil naquela época, no mundo da época, muito difícil, e a gente não sabe, irmãos, a gente não sabe como tem pessoas que elas suportam determinadas situações. Logicamente que essas pessoas são escolhidas por Deus para determinadas coisas. Por exemplo, Noé, irmão, ele estava convicto da vontade de Deus. Tão convicto que ele estava, que ele não dava chance e não ligava para aquilo que as pessoas falavam dele, porque ele tinha uma revelação de Deus no coração dele, a vontade de Deus estabelecida na vida dele, e ele fez tudo para realizar naquilo que lhe cabia a vontade de Deus. Muita gente o questionava, muita gente o chamava de doido, muita gente o chamava de louco. É só você ler o contexto da vida de Noé e você vai ver que era impossível para o homem naquele tempo acreditar que cairia chuva dos céus e torrentes subiriam também, porque até aquela época não havia chuva. Não havia chuva. Somente o orvalho que regava a terra. Somente. Então, quando Noé fala que vai fazer um barco, porque Deus falou para ele, você acha que era fácil o povo acreditar? Não era. Mas Noé acreditou. E Noé exercia, irmão Ricardo, Noé exercia uma influência espiritual tão grande na casa dele, que a esposa dele acreditava, que os filhos acreditavam e que as noras também acreditavam. Eles conviviam com Noé, eles sabiam que Noé não era doido da cabeça. Eles sabiam que Noé não tinha nenhuma deficiência psicológica, nada. Ele sabia que Noé, ele era um homem íntegro diante de Deus. Era um homem que tinha comunhão com Deus. E Noé suportou tudo que ele suportou, para que o plano de Deus fosse realizado e fosse feito, a vontade de Deus. Olha, irmão, da mesma forma Jó. Da mesma forma, imagine você, Jó, um homem de comunhão com Deus, um homem que tinha 10 filhos, o mais rico do Oriente, um homem que era
grandemente respeitado por tudo e por todos. Um homem que tinha uma preocupação muito grande de ser íntimo do Senhor, e a preocupação dele não era apenas com ele, mas a preocupação dele se estendia também com a família dele, porque os 10 filhos dele, que gostavam de fazer banquetes no aniversário de um, no aniversário do outro, no aniversário do outro, então, Jó, ele acordava de madrugada, e ele iria oferecer sacrifício ao Senhor, oferecia por ele e oferecia por todos os filhos. E ele fala muito claramente: se porventura os meus filhos, ele não tinha certeza que os filhos dele tinham feito absolutamente nada de errado, não tinha convicção, não tinha certeza, mas ele precavia, tamanho era o temor que ele tinha de Deus, o respeito e a reverência, e isso ele estendia para os seus filhos, cuidava espiritualmente dos seus filhos. Agora, irmão, eu não suportaria, Deus que me perdoe até o que eu vou falar, sabe? Por isso que tem determinadas coisas que Deus faz, Ele escolhe as pessoas certas. Perder os 10 filhos numa pancada só, perder todo o gado, ser roubado, perder tudo, cair numa miséria, cair numa enfermidade, numa doença terrível. Ele não fez nada, ele não foi uma pessoa irreverente a Deus, ele foi um homem íntegro ao Senhor. Ele era um homem que amava a Deus, e não amava a Deus porque Deus o abençoava com coisas materiais, não. Ele amava a Deus por cada intimidade que ele tinha com Deus, da revelação que Deus dava para ele. Muito embora chega um momento que ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de todas essas provas, de todas essas dificuldades, agora os meus olhos te veem em cada detalhe, em cada situação. E o que ele suportou, e ele venceu. Miguel, ele venceu. Viu? Ele venceu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, dos filhos todos de Jacó, que eram no total de 12, 2 ele teve com a mulher que mais amava, que era Raquel. O 11º filho de Jacó foi da sua esposa Raquel, aquela que era estéril, mas que ela orou a Deus para que Deus lhe desse um filho. E Deus ouviu a oração dela, e Deus deu-lhe um filho chamado José, que quer dizer o Senhor acrescenta. Tem José aqui? Tem José aqui? Ah, José, Josézão. O Senhor acrescenta. Só tem você de... não é possível ter só você de José aqui. Tem mais José. Olha lá, é o José lá, José do São João. Olha lá, o José. O Senhor acrescenta. O Senhor acrescenta, quer dizer José. E o nome que ela colocou em José não foi à toa. Foi porque ela queria ter mais filho. Então ela recebeu o primeiro, que foi José, e ela queria que o Senhor acrescentasse mais. E ela teve mais um, que foi o caçula de todos, chamado Benjamim. E José, irmão, ele era alguém dedicado ao pai dele, irmão Laércio. Ele era alguém que reverenciava o pai, que respeitava o pai. Ele era alguém que obedecia ao pai, ele estava dentro, e ainda não tinha chego os mandamentos de Deus através de Moisés, é bem posterior.
mas ele já estava recebendo as bênçãos de Deus por estar obedecendo os pais. A obediência aos pais gera bênção na nossa vida. Agora, irmão, José, ele tinha adolescente aí, uns 17 anos, 16, 17 anos, né? E José teve uns sonhos estranhos. E ele teve um sonho, o mal dele foi ter ido contar para os seus irmãos. Ô, irmão, pelo amor de Deus, os outros 10 irmãos dele não queriam ver esse rapaz nem pintado na frente deles. Não gostavam dele. E por que não gostavam? Porque esses outros 10 não obedeciam o pai, mas José não. José era uma pessoa obediente, então Jacó amava esse filho pelo respeito que ele tinha com a pessoa dele. E a Bíblia nos fala o seguinte, irmãos, a Bíblia nos diz que José teve um sonho, e ele foi contar para os irmãos: olha, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei assim, que 11 estrelas se inclinavam. E logo interpretaram o sonho. Você pensa, você está ficando doidinho? Você acha que nós, os seus irmãos, vamos nos ajoelhar diante de você? Você acha? Agora, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Isso provocou uma ira tão grande em seus irmãos, talvez até uma inveja, talvez até um ciúmes, provocou uma coisa tão difícil, que eles estavam a fim de matar o rapaz, Mas alguém dos seus irmãos disse: não vamos matar o rapaz, não vamos fazer isso não. E ele deu uma ideia: olha, tem um poço vazio ali, vamos jogar ele no poço. Essa ideia foi de Rúben, o mais velho. E a intenção de Rúben era que colocasse ele lá, e depois Rúben ia voltar ali e ia tirá-lo de lá. A responsabilidade do mais velho, o cuidado dos irmãos. Mas quando Rúben saiu, o menino estava lá, vinha uma caravana ismaelita lá, eles tiveram a ideia: vamos vender esse rapaz, vamos vender o menino. E tiraram o menino da cova. Na verdade, eu não sei quantos dias ou quantas horas ele ficou lá na cova, mas cova não é um lugar bom. Cova não é um lugar legal. Pior ainda se você for jogado lá pelos seus irmãos. Não é não? Pior se você for jogado lá pelos seus próprios irmãos. Mas eu disse de princípio para vocês, irmãos, o nosso Deus, Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. E muitas vezes, Deus está planejando algo, e que determinadas situações têm que suceder, tem que acontecer. Parece que aquilo é vontade humana, mas aquilo é um projeto de Deus. Parece que aquilo lá é a maldade do homem. Parece que aquela ação é uma ação de inimigo. Parece que aquela ação é uma ação descabida, fora do propósito humano. Mas Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. E às vezes nós temos dificuldade de entender as coisas que sucedem, que acontecem. A gente questiona: mas o Senhor não está no controle de tudo? Se o Senhor está no controle de tudo, por que essa maldade está sucedendo? Se o Senhor está no controle de tudo, por que essa maldade está acontecendo?
Se o Senhor está no controle de tudo, por que permite que a injustiça é feita e é realizada? Por quê? Olá, irmãos. José foi vendido como escravo. Foi vendido como escravo. E lá no Egito ele foi vendido para Potifar. Potifar comprou José. Não deu muito valor no camarada, não. Eu até acho que José, posteriormente, disse que ele era um cara bonito. Posteriormente, disse que ele era um cara de boa aparência, vistoso e, sabe? Tanto que a mulher do Potifar queria ele. Ela meteu o olho nele. Foi isso aí. Está escrito ali. Irmãos, olha aqui. Ele foi vendido, Potifar o comprou. Não pôs muita fé nele, não. Mas aos poucos, Deus foi estabelecendo. A Bíblia fala que Deus era com José. Se Ele é comigo, por que os meus irmãos me venderam? Se Ele é comigo, por que eu estou como escravo? Se Ele é comigo, por que eu fui comprado aí por Potifar para ser escravo dele? Se Ele é comigo, como é que eu vou entender uma situação como essa? Como é que eu vou compreender uma situação como essa? Tem coisas que nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos enxergar. Tem coisas, irmão, que estão além da nossa lente, muito além, muito além. E se nós pensarmos em cada ponto, sem saber o final, ou sem levar em conta o final, a gente vai ficar assim meio encucado, né? Mas por quê? Por quê? Graças a Deus está tudo escrito, depois a gente fica sabendo por quê, né? Mas vejam bem, irmão, a Bíblia fala que Potifar percebeu, Miguel. Potifar percebeu, sabe o que Potifar percebeu? Que Deus era com José. Todas as coisas que ele colocava na mão de José, sabe o que acontecia? Prosperava. Todas as coisas. Olão, não pense você que Noé não tinha no coração dele uma convicção dada pelo Espírito Santo de que ele estava no momento certo, na hora certa, e estava fazendo a coisa certa. Não pense você que Jó, irmão, naqueles momentos de maiores agruras da vida dele, não pense você que ele não tinha no coração dele um testemunho do Espírito de Deus, que o Senhor estava no controle e que o fim não seria daquele jeito. Não pense você. Não pense você que José não percebia que Deus era com ele, que alguma coisa diferente estava na vida dele. Tudo que ele colocava a mão fazia prosperar, né? E até os nossos dias tem essa campanha, né? Da prosperidade. José prosperava porque Deus era com ele. José prosperava porque ele estava dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, e aonde ele colocava a mão, a bênção vinha sobre aquele local, e a casa de Potifar foi grandiosamente abençoada pela administração, e Potifar fez dele um mordomo. Ele começou a tomar conta de tudo. Um cara fiel a Deus e um cara fiel também a Potifar, porque a única coisa que ele proibiu de José fazer é ter acesso à esposa dele. O resto ele entregou tudo nas mãos de José. E José foi uma pessoa fiel a Deus e fiel a esse homem. Porque quando a mulher de Potifar por várias vezes tacou o olho nele, queria ter relação com ele, ele não aceitava. Um dia ela preparou tudo, falou para todos os empregados saírem, porque ela sabia que era a hora de José chegar. E quando José chega, ela está lá.
provocante. Chama-o ao quarto, e quando ele vai ao quarto, ela tenta agarrá-lo. Né? Segura-o pela roupa e ele some, desaparece. Fidelidade a Deus e fidelidade àquele que o incumbiu e que deu a ele a responsabilidade de cuidar da casa dele. Coisa que ele fez. A mulher começa, depois que José saiu, ela começa a gritar, e chama um, chama outro. Aquele rapaz me fez, esperou o marido chegar e falou: olha aquele escravo hebreu que ele fez, ele tentou deitar comigo, tentou contra a minha vida. Potifar podia ter tirado a vida dele. Tinha autoridade para fazer isso. Mas Deus está no controle. Deus está no controle, irmão João. Joga o camarada lá na cadeia, no corpo da guarda. Joga ele lá. E ele fica lá preso. E Deus estava com ele. Mas como é que Deus pode estar comigo se permite uma coisa dessa acontecer comigo, meu irmão? Como é que Deus permite? Como é que Deus está comigo se Ele permite que eu seja jogado na cova dos leões? Como é que Deus está comigo se Ele permite eu ser jogado lá na fornalha de fogo ardente? Como é que Deus está comigo se Ele permite determinadas coisas que aparentemente não me traz paz, me traz inquietação, não me traz alívio, ao contrário, me traz dor? Como? Como é que Ele permite determinadas coisas acontecer comigo que não me traz segurança, ao contrário, me traz insegurança? Como é que Ele permite? Irmãos, Deus, José está lá na cadeia. O carcereiro começa a perceber alguma coisa diferente no camarada. Ele era diferente de todos os outros presos. Era diferente. É interessante, Tigrinho, que nós não vemos José reclamar de absolutamente nada. A gente não vê José levantar a voz dele em absoluto. Nada. Irmão, eu tenho plena convicção. Deus trazia segurança, Deus trazia paz. Deus dizia para ele: eu estou no comando, José, eu estou no comando, José, eu estou no comando. Mas eu estou preso, mas eu estou no comando. Mas eu fui, mas eu estou no comando. Mas as coisas não estão, mas eu estou no comando. Eu estou no comando. E José, o carcereiro, tem uma confiança tão grande nele que ele passa a tomar conta de tudo lá. O carcereiro vê a mesma coisa que Potifar viu. Tudo que José fazia prosperava, ia bem. Tudo. E um belo dia, quem é que vai preso lá? O copeiro e o padeiro. Copeiro mora e padeiro mora. Quer dizer, não era o padeiro que apenas fazia o pão, mas era alguém superior aos padeiros, era o chefe dos padeiros, era alguém que aconselhava o rei. O copeiro também era aquele que dava o vinho na mão de Faraó. Não é ele que fazia o vinho, ele dava o vinho na mão de Faraó, dava o vinho. Era alguém que servia. E esses dois camaradas, eu não sei o que eles fizeram não, que o Faraó mandou prender os dois. Mandou prender os dois, não é? Mandou prender os dois. E os dois estão presos. E um dia, irmão, os dois têm sonhos parecidíssimos. O copeiro, ele sonha o seguinte, que tinha 3 cachos de uva assim, e ele pegava o cálice e dava para o faraó. Você pode interpretar e posso. Os 3 cachos são 3 dias. Daqui a 3 dias o faraó vai te restabelecer novamente, como copeiro.
E o padeiro, eu também tive um sonho, eu tinha 3 cestos assim sobre a minha cabeça com pães, e as aves de rapina vinham e comiam. Ó sonho. E a interpretação, rapaz, a interpretação não é muito boa para você não. 3 dias para você, 3 cestos, daqui 3 dias, sabe o que vão fazer com você? Vão te enforcar. Falou a realidade para os dois. Mas ele falou para o copeiro, escuta aqui, lembra-te de mim quando você estiver lá, viu? Lembra-te de mim quando você estiver lá entregando o copo, né? Irmão, passou quase mais 2 anos, depois de 2 anos, o rei Faraó teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho, ninguém, absolutamente ninguém. E ele deu uma sentença de morte para todos aqueles que faziam interpretação de sonho, de astronomia, de astrologia. Ele decretou a morte de todos eles, porque não sabiam falar o sonho nem interpretar o sonho. A notícia chega. José, o copeiro, fala assim para o rei, sabe de uma coisa? Fala, eu estava preso lá, e lá um cara tinha lá, o rapaz lá interpretou meu sonho e se cumpriu exatamente. Chamaram José. José veio, irmão, eu vou aqui encurtar. José veio e José falou como foi o sonho, e José interpretou o sonho, aquele lá da vaca gorda, da vaca magra, das espigas cheias, das espigas vazias, 7 anos de prosperidade, depois serão 7 anos de fome. E José, ele dá um conselho para Faraó, e Faraó percebe que o conselho dele é excelente, e Faraó o coloca como administrador de tudo. Passa os 7 anos de fartura, de repente chega os 7 anos de fome. A fome alcança Jacó e sua família lá na terra de Canaã. Ele sabe que lá no Egito tem fartura. E eles vão lá no Egito. Deixa eu encurtar aqui, senão, né? Não vai dar certo. Aí, irmãos, o que acontece? Acontece que José se torna o governador mor de tudo, administrador de tudo. Tudo. A família dele, os irmãos dele, que haviam no vendido, os irmãos descem para comprar cereal. E quem que eles vê? Eles vê José, mas não reconhecem que é José. E José bate o olho nele e reconhece todos eles. Rapidinho, pronto. José, então, fala para trazer o irmão e tal. Aí José se revela a todos eles. E Faraó conhece a família de José e estabelece Jacó e os seus filhos na terra de Gósen, e lá eles prosperam, eles crescem, eles prosperam, mas eles não esquecem da promessa que Deus havia feito para Abraão, para Isaac e para Jacó, promessa que não estava escrita em lugar algum, mas promessa que foi passada de pai para filha oralmente, através da fala. Deus fez com que a promessa se mantivesse dessa forma, desse jeito. Irmãos, a família dele cresce, maravilha, cresce. Jacó morre, aí passa um período de tempo, morre o faraó, aquele rei, levantam uma outra pessoa que era totalmente desconhecida. José já faleceu, tudo. E ele, irmão, esse novo faraó, começa a estabelecer regras.
E ele, então, começa a escravizar o povo hebreu. Começa a escravizar. Olha, você acha, Bruno, você acha que eles pensaram em sair de lá quando tudo estava bem? Você acha que eles pensaram em voltar para a terra prometida ou ir para a terra prometida quando tudo estava bem? Faraó começou a apertá-los, a apertá-los, a apertá-los, a apertá-los, a apertá-los. Começou a espremê-los. Mas tudo isso tinha um propósito, tinha um objetivo. Deus permitiu que tal acontecesse com o povo dele. Permitiu. Porque Deus tinha uma promessa para eles. E se eles permanecessem prosperando ali, prosperando ali, prosperando ali, prosperando ali, prosperando ali, prosperando ali, eles não iriam querer ir lá para a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não iriam querer, não. Iriam querer ficar lá no Egito. Mas o Senhor tem os planos dele, tem os propósitos dele, e os planos de Deus, eles são estabelecidos, e às vezes esses planos são estabelecidos e nós não conseguimos perceber, não conseguimos enxergar, porque não conseguimos ver como Deus vê, não conseguimos enxergar como Deus enxerga, e nós jamais faríamos o que Deus fez, jamais faríamos, jamais pensaríamos como Deus pensou, e jamais agiríamos como Deus age. Jamais. Então chega um momento, irmão, chega um momento na vida daquele povo que eles não têm mais prosperidade. Chega um momento que eles são perseguidos, eles são moídos, eles são escravizados. Chega um momento em que a tarefa se redobra na vida deles para que eles dessem conta daquilo que era a produção. Dessem conta. E eles não aguentavam mais, não suportavam mais. E foi nesse momento, irmão, nesse momento que nós lemos aqui agora, Êxodo 2, 23, 24. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então Deus estava enxergando a situação deles. É como se Deus falasse assim: está chegando a hora de ir embora. Está chegando a hora de levar esse povo para a terra prometida. Mas isso também tem que partir deles. Eles têm que querer sair debaixo do jugo da escravidão. Eles têm que querer a promessa que Deus havia feito. Eles tinham conhecimento, eles tinham que desejar. E a situação os fazia pensar na terra prometida. Eu não vi, não conheço, mas diz que mana leite e mel, uma terra abundante, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra que Deus separou para Abraão, para Isaque, para Jacó e a sua descendência. Não queremos mais ficar nessa escravidão. Não queremos mais. Deus às vezes permite situações desfavoráveis para que a promessa dele venha a se cumprir em nós. Deus permite situações adversas para que se estabeleça a perfeita vontade dele sobre a nossa vida.
Deus permite. Deus está no controle de tudo e Ele permite para que o querer dEle, a vontade dEle seja estabelecida, ainda que você tenha que sofrer para isso. Porque de outra forma você não vai desejar, você não vai querer. Porque se tudo estiver maravilhosamente bem, para que eu vou querer para outro local? Para que eu vou querer para outro lugar? Estou sossegadinho, estou tranquilinho. Não quero ter uma nova aventura, não quero ter um novo desafio. Está tão bom assim, está tão bem assim, está tão tranquilo assim, está tão seguro assim, está tão em paz assim. Houve a situação de prosperidade, mas houve também a situação de opressão. Na prosperidade, quero ficar aqui, mas na opressão deseja-se que a vontade de Deus seja feita. Procura-se a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, ela é muito mais estabelecida no momento da dificuldade do que no momento em que tudo está bem. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Por isso Deus tem as pessoas certas para passar em situações certas, para que a certa vontade de Deus seja estabelecida. Eu não vou falar mais o resto, né? Mas eu queria chegar só nisso aqui, em nome de Jesus. Portanto, não tenha medo de novos desafios, se você tiver convicção que isso é uma promessa de Deus, porque Deus tinha promessa para Abraão, Isaac, Jacó e para todos os descendentes da terra prometida. Todos eles sabiam disso. Todos eles. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.